A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Vamos aguardar, irmãos, que o Senhor nos envie sua santa palavra. Servo de Deus, anciãos que aqui estão, se o Senhor move e guia algum de vós, obedeçais a Deus. Tem mais servos de Deus. Tem mais servos de Deus presentes. Glória a Deus. Seu irmão. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, o capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Samuel, capítulo 16, do verso 14 em diante. Glória a Jesus. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, todos nós sabemos que quando, irmãos, a palavra que foi dada a Samuel e a ordem dada a Samuel não foi cumprida, irmãos, o Senhor iria mandar depois do profeta a ungir Davi como rei. E nós sabemos, irmão, que quando o Senhor mandou Samuel a ungir Davi, ele mesmo disse: como irei eu? Pois vindo Saul me matará. Porque, irmãos, sempre Deus abre um caminho. Então o Senhor falou que ele tomasse uma bezerra das vacas, e dizendo que ia sacrificar o Senhor. Ele não ia usar de mentira, mas Deus abriria um caminho para que ele pudesse cumprir aquilo que é a determinação de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é certa, queridos, ninguém cerca os caminhos de Deus. Temos que nos cientificar disto. O homem, irmão, muitas vezes quer cercar pela sua opinião, pelo seu parecer, mas os caminhos de Deus não há homem que pode cercar. Porque quando o Senhor abre uma porta, ninguém consegue fechar aquela porta. E se o Senhor fechar aquela porta, irmãos, o homem não pode abrir. É isso que temos que conscientizar, porque corremos um perigo, irmão, até por aquilo que nós temos de convivência, convivendo com muitas pessoas. Irmãos, ainda ontem o Senhor mandou a palavra numa reunião, eu estava no outro estado, no estado da Bahia, irmãos, dizendo que muitas vezes, irmãos, tem um animal que está no mar, que é o maior mamífero, irmão, ele vai crescendo, chega a pesar 30, 40 toneladas, mas ele vai deixando assimilar na sua pele, irmãos, parasitas, e essas parasitas vão sugando as possibilidades e a força desse animal, irmão, e chega uma hora que ele não tem mãos para tirar o parasita, e o parasita vai aniquilando as suas forças, e no fim, irmão, em desespero, ele vai para a praia, tentando, irmão, se livrar dos parasitas, e acaba morrendo na praia. Pela graça de Deus, irmãos, o Senhor nos colocou a sua mão para tirar de nós a malícia, o engano e as pretensões. E os caminhos que Deus abre, irmãos, são caminhos serenos, caminhos sublimes, irmãos, e bem-aventurado aquele que tem a guia de Deus para agir nos seus caminhos. Então nós vimos, irmão, que o Senhor orientou. Samuel teve medo, ele era o profeta, mas se Saul souber que eu vou ungir Davi rei, ele vai mandar me matar. Mas, irmão, Deus abriu um caminho, como abriu também, irmãos, porque quando Samuel foi na casa de Jessé, irmão, Jessé apresentou os outros filhos, mas a guia de Deus, irmão, prestam bem atenção nisso, a guia de Deus, o homem de Deus que está guiado por Deus, ele não erra o seu olhar, não erra a sua visão, ele não se deixa levar, nem por idade, nem por sangue, nem por fisionomia, se guia pela guia de Deus. Passaram todos os filhos, passou lá Abinadab, foi passando, mas não tem mais ninguém. O próprio Jessé, irmão, falou para ele, olha, tem um que está lá no campo, pastoreando as ovelhas, mas eu não considero ele muita coisa, porque é um pastor de ovelhas. Trouxe ele, manda buscá-lo. Quando Samuel viu, é esse aí, a visão de Deus estava nos seus olhos. Bem-aventurado aquele que está aqui, não olhos de pretensão, mas olhos da visão de Deus, da sua grandeza. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, quando chegou Davi, ungiu ele rei. Mas, irmão, como que Deus faria o caminho? Porque tem caminhos de Deus que nós não entendemos. Tem caminhos que Deus traça que nós não entendemos. Nós temos um caminho que está na nossa mente, mas, irmão, a mente de Cristo transforma os nossos pensamentos e a nossa mente.
E bem-aventurado se estivermos aqui hoje e ainda Deus nos dá a graça de crer na guia da palavra de Deus, porque corremos este perigo, irmão. Quanto já, irmãos lembram o que aconteceu com o anjo da igreja de Éfeso? Não podia sofrer os maus, era guardador de doutrina, mas perdeu o primeiro amor, perdeu a primeira caridade. Nós temos que pedir a Deus que não percamos, até por uma pretensão, até, irmão, por uma vaidade do nosso espírito, percamos a simplicidade de quando Deus nos chamou na graça, e a simplicidade que Deus requer para todos aqueles que o Senhor deu até uma posição, porque, irmão, quer queira ou quer não queira, o Senhor tem dado a nós uma posição, mas, irmão, que Deus tenha misericórdia e que essa posição não venha, irmãos, tapar a nossa visão espiritual, de enxergar que a graça de Deus, irmãos, está acima de qualquer pretensão nossa, que a graça de Deus está acima de qualquer, irmãos, aquilo que às vezes vem à nossa mente, porque, irmão, o homem é vaidade, todos nós estamos cheios da vaidade, mas, irmãos, muitos encaram vaidade como um brinquinho, como alguma coisa, irmão. A pior vaidade é a vaidade do ego, a vaidade do espírito, que dividiu até os anjos. Por isso, queridos, nós vemos que Deus iria abrir um caminho para que ele entrasse, irmão, no palácio. O que aconteceu, irmãos? Os irmãos sabem, irmãos, que uma pessoa que era aleijada ou tinha qualquer defeito físico não podia entrar no palácio real. Os irmãos que conhecem a palavra sabem o que aconteceu com Mefibosete, filho de Jonatas, irmão, quando foi lembrado da amizade entre Davi e Jonatas, irmãos, Mefibosete, irmão, Davi lembrou de Mefibosete, estava reinando sobre Israel, e mandou chamar alguém. Falou assim: ele é teso, ele está aleijado dos pés. Não, mas o amor que estava entre mim e Jonas supera essa condição que impedia um aleijado de entrar aqui. Irmão, todos nós estamos aleijados no nosso espírito, e Deus permitiu de estarmos aqui e ainda nos deu uma posição na sua obra, e saibamos honrar o que Deus nos deu, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos, lembremos que o Senhor ia abrir um caminho para Davi. O que aconteceu? Como o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul pela sua desobediência, mas sobre ele estava uma unção, prestam bem atenção, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Muitos não entendem o que é isso, porque a palavra de Deus fala claro: ninguém diga de Deus sou tentado. Mas, irmãos queridos, prestemos bem atenção todos nós. Há sobre nós uma proteção do sangue do Senhor Jesus. Se esta proteção sair, irmão, e Deus abrir a nossa visão, nós vamos ver o que nos rodeia, irmãos, o que nos rodeia. Só o sangue do Senhor e o temor de Deus nos livra dos espíritos maus, irmão. E ele perdeu a unção, aquela unção que Samuel tinha feito sobre ele, tinha caído por terra. Então Deus permitiu, irmão, quando eu falo aqui da parte do Senhor, permissão de Deus, irmão, que isto acontecesse com ele. Os criados de Saul perceberam, irmão, a sua condição, irmão, de mutação até do seu comportamento, e disseram: esse agora, um espírito mau, quer dizer, permitido pelo Senhor, te assombra. Permitido, porque, irmão, Deus nos livre e guarde. Tornamos a falar, nós não sabemos o que nos rodeia, só Deus nos dá de entender. Por isso, irmão, que nesta tarde o Senhor coloque em torno de todos nós os seus santos anjos, para que, irmão, possamos entender que a proteção divina, nós não podemos prescindi-la, nós precisamos dela. E às vezes, irmãos, pela nossa própria condição, cresce em nós, irmão, a nossa vaidade, até no nosso falar, na nossa garganta. Que Deus nos livre e guarde, queridos, porque, irmãos, o convencimento do outro poder levou uma terça parte das estrelas com ele. Viviam, irmãos, em lugar santo, estavam, irmãos, coroados, mas foram levados, irmãos, por cochichos, foram levados, irmãos, por trabalhos, irmãos, espirituais. Que Deus nos livre e guarde, irmãos, que Deus nos livre e guarde.
porque pelas nossas palavras vamos ser julgados, porque as nossas palavras são emitidas pela intenção do nosso espírito. Todas as nossas ações, sejam, irmão, verbais, sejam, irmãos, de olho, ou seja, através dos nossos membros, é próprio da intenção do nosso espírito. Lembremos disso, porque se o Espírito de Deus toma o meu espírito, ele vai controlar a minha mente e o meu entendimento, e as reações minhas serão controladas pelo Espírito de Deus. Agora, o que aconteceu, irmão? O Senhor se retirou de Saul. Lembrando sempre que Saul, irmão, foi escolhido pelo povo, e Davi seria escolhido por Deus. Olha a diferença. Por isso, irmão, que Deus tenha piedade de todos nós, e que nós que estamos aqui, que temos uma função na obra de Deus, sejamos na função que estamos, realmente trabalhados por Deus, escolhidos por Deus, e que Deus ainda esteja em cada um de nós, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então os irmãos viram, e os próprios servos aconselharam que buscasse um homem que sabia tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Saul autorizou. Irmão, foram na casa de Jessé. Onde é que estava Davi, irmãos? O espírito de pastor estava nele, está pastoreando as ovelhas. Os irmãos lembram que um dia ele enfrentou um leão e uma ursa para defender a ovelha. Ora, se o espírito de pastor, do pastor, do sumo pastor estiver em cada um de nós, irmão, prestam bem atenção, irmão, não vamos jogar ninguém fora. Vamos trabalhar pela unidade e pela salvação do nosso semelhante, salvação do nosso irmão. Não vamos perseguir ninguém. Não vamos, irmãos, julgar a alma de ninguém, porque a nós não cabe julgar almas, julgamos disciplina da igreja. Então os irmãos viram, irmãos, foram na casa de Jessé. Quando deram o recado para Jessé, irmão, o que ele foi preparar? Olha, aquele homem lá, aquele Saul, tinha sobre ele a unção do profeta. Você não vai de mão vazia, não. Você vai levar lá aquilo que nós reconhecemos que deve ser levado ao rei. Disse ele, os irmãos estão vendo? Um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E, irmãos, aqui o fundamento da palavra que o Senhor nos traz avante era que, irmãos, os irmãos lembram que mais para frente, logo em seguida, ele era um homem espiritual, um homem de gentil aspecto, com descer da palavra, um varão valente, sisudo de palavras, mas, irmão, tinha sensibilidade. Qual é o instrumento que ele tocava? Tocava harpa. Irmãos, um arpista, para ser um arpista precisa ter sensibilidade. Sensibilidade aonde? Nos seus dedos? Parte disso. Irmão, no seu braço? Parte disso. Mas sensibilidade no espírito, para poder, irmão, tocar um instrumento que depende da sensibilidade do espírito. O que Deus requer de nós, queridos? Um pouco mais de sensibilidade espiritual, vibrar com as coisas do Espírito, irmão, deixar um pouco as coisas da matéria, bendito seja o nome do Senhor, e vibrar com as coisas do Espírito, porque, irmão, se o Espírito de Deus nos toma, irmão, é evidente que a matéria ficará subjugada, a nossa vaidade ficará por baixo, irmão, a nossa vaidade ficará lá embaixo, irmãos, nós traremos à tona o poder de Deus e a glória que nos espera na glória de Deus, irmãos. Mas para tanto, irmãos, precisamos nos despir da vaidade do Espírito. Os irmãos viram, irmão, o que ele estava despido? Quando o irmão Saul, vendo o trabalho dele, elogiou ele, irmão, conquanto em Saul havia o espírito de ciúme, mas vendo aquilo que Deus estava com ele, irmão, quis vesti-lo, irmão, de um paramento militar. Vamos dizer, você vai ser, agora, olha, você vai ter um uniforme, dizer, você é realmente alguma coisa importante. E isso daí não consigo carregar. Não dá, não cabe em mim. Ele foi começar a vestir, não, isso aí não dá, não. Não estou acostumado com essa coisa aí. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu com essa roupa de pastor, irmão, aqui. Deixa eu com essa roupa de pastor. Irmãos, vistamos-nos todos com a roupa de pastor.
Glória ao nome santo do Senhor. E alguém, mas irmão, nada disso é literal, viu, irmãos? Irmão, prestem bem atenção, que tem aí, irmãos, alguém que está lá fora, o pastor se veste todo a caráter para apresentar-se perante o público. Aqui não é o vestimento externo, é o vestimento interno, a sensibilidade do Espírito que o Senhor requer de mim e de todos nós. Se houver isto, irmão, teremos menos problema na parte musical, teremos menos problema, irmãos, em todo o ministério. Porque a sensibilidade do Espírito livra-nos, irmão, da vaidade. Reconhecemos a nossa miséria, irmão, passamos a ver a grandeza de Deus. O Senhor transportará o nosso espírito além da matéria, nos levará, irmãos, na grandeza de Deus. Então, irmão, vendo esse outro horizonte, o Senhor nos dará entendimento para entender a vida efêmera que temos aqui. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Deus abrirá o nosso olho, irmão. Aquele que dá arcada no seu violino, irmão, dando arcada no seu violino, não para mostrar para o seu semelhante, nem para mostrar para a igreja, para mostrar para o Senhor o seu louvor. Quem está soprando o seu clarineta, da mesma forma. Quem está tocando o bombardão, da mesma forma. Irmão, quem está cantando, da mesma forma. Presta atenção na mensagem que o hino traz. Louva a Deus, recebe o dom de Deus, até cantando. Bendito seja o nome do Senhor. E tocando também o Senhor pode dar os seus dons. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos queridos, quantos estão insensíveis, estão dormentes? Não é que dorme aqui literalmente, não, também. Aqui também tem aquele que dorme no culto. Eu fui uma vez numa congregação, tinha um irmão que tocava bombardino, ele já levava até a flanela, para depois, quando chegava o testemunho, ele encostava a cabeça no bombardino e dormia até o fim da palavra. Precisava o irmão acordar ele. Mas aqui fala dormente espiritual. Entendemos, queridos, que Deus tenha piedade primeiro de mim, depois de todos nós que estamos aqui. Irmão, não promulguemos vantagem para nós. Vamos ver o que Deus está fazendo de usar de nós, irmãos, soprando em nós. Soprando em nós. Irmão, Davi tocava harpa. Com certeza todas as cordinhas da harpa estão afinadinhas, não é isso? O Senhor hoje pela palavra sopra em nós. Será que, irmão, precisamos de um diapasão para afinar? Prestem bem atenção. Os irmãos sabem que tem instrumento que precisa ter o diapasão para afinar, o instrumento está desafinado. Ou precisa apertar, mudar a palheta, ou trocar o bocal. Irmãos, até dar uma calejada no lábio. Não é isto? Deus sabe o que nós estamos precisando. Tem alguém que precisa paz na sua casa, paz com seu cônjuge. Tem o que precisa paz na igreja, respeito. Olha, irmão, Jessé falou: não, você vai entrar no palácio, leva lá um carro, leva lá, como está escrito aqui na palavra de Deus, irmão, leva lá pão, leva lá um odre de vinho, leva lá um cabrito e leva lá de presente para Saul. Lembra que você vai entrar no palácio real. Irmãos, nós não estamos aqui perante um rei da matéria, mas estamos perante o rei eterno. Quando chegarmos aqui, irmão, que Deus nos dê a reverência, que em muito lugar está faltando nas igrejas. Reverência. Viemos aqui para trocar receita de bolo, nem falar de negócio. Viemos aqui para louvar a glória de Deus. Será que este está sendo o nosso fim, queridos? Eu não vim aqui, irmãos, para aparecer. Não, nós não vimos aqui para reger, não vimos aqui para mostrar que estamos aqui. Irmãos amados, que Deus nos dá graça de deixar o Senhor aparecer. Onde o Senhor aparece, a glória aparece. Onde o homem aparece, irmão, o Senhor deu há poucos dias num lugar que, lá no Salmo 72, os irmãos vão ver, que fala que enquanto o sol e a lua estiverem, Deus estará. O sol da justiça e a lua que é a igreja. Mas, irmão, o que acontece? O sol está lá no lugar dele. A lua, vamos falar agora do satélite, irmão, que é satélite da Terra, está no seu lugar. Se passar entre o sol e a lua, a terra,
que acontece? A lua fica sem sol, a lua escurece. Assim também na obra de Deus. O sol é a palavra. Se a carne aparecer entre o sol e a igreja, irmãos, desaparece a glória de Deus. A igreja não tem mais brilho, a igreja não tem mais, irmãos, o brilhar do sol, porque a igreja depende, a lua depende do brilhar do sol. Assim nós dependemos da misericórdia de Deus e do sol da justiça, a palavra que reina, e a carne tem que ficar fora de tudo isso. Deus seja louvado, irmãos.